já com um atraso de quase uma hora. Senhores, por favor, vamos dar início ao nosso colóquio, o PDDU e a legislação urbanística, para quem e para quem, a segunda parte desse primeiro colóquio. Esperamos ter muitos outros a partir deste. E queremos então dar as boas-vindas aos nossos palestrantes, aos nossos debatedores, moderadores, relatores e ao público em geral. Dizer que tenho certeza que hoje vai ser um debate bastante proveitoso pela pauta que nós temos hoje. Iniciando com a palestra 4, os PDDUs no discurso técnico e no discurso político. Quero antes dizer que todo o material produzido na primeira etapa desse colóquio está na página do IAB, está na página do Participa, a quem agradecemos muito todo o apoio. Sem o Participa não teríamos condição de publicizar esse trabalho, tá? E então, aqueles que não puderam estar aqui no primeiro momento têm a oportunidade de assistir a produção que nós tivemos na semana passada, e hoje certamente vamos também colocar tudo que for dito aqui vai ser colocado na página. Dizer que pretendemos ainda no final, o produto desse colóquio é uma carta pública, não é? Então pretendemos ter um documento produzido a partir das falas e da discussão aqui travada, e que é importante, muito importante isso. Dizer que não precisamos nos deslocar para o almoço, a cantina está aí, vai fornecer alimento para quem quiser almoçar aqui. E logo de imediato convidar os componentes da mesa, os PDDUs no discurso técnico e no discurso político, tendo como expositora a arquiteta, a professora Ana Fernandes, debatedores. A Prefeitura Municipal do Salvador não vai estar presente nessa primeira mesa, somente nas outras. Foi um documento que a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira justificou que não poderia estar aqui por questões de agenda. Temos, então, como debatedor nessa mesa, Maria Vitória Espinheira, da Faculdade de Ciências Humanas, da UFBA. Por favor, professora Ana Fernandes. Maria Vitória. Moderadora dessa mesa, professora Maria Elizabeth Pereira dos Santos. E relator desses trabalhos é Manuel Nascimento do SEAS Pepegal. Também seja muito bem-vindo, obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês, para discutir a cidade, planejamento. Vamos então dar início, à nossa mesa intitulada Os PDDUs no discurso técnico, no discurso político, ou seja, vamos discutir técnica e política, né? E vamos então dar início, aos nossos trabalhos com a apresentação da nossa professora, dona dessa casa, Ana Fernandes. Obrigada, Beth. Bom dia a todo mundo. Eu queria primeiro agradecer o convite, saudar a iniciativa. Acho que é um evento extremamente importante para a conjuntura atual da cidade. Nesse sentido, saudar o IAB, o CAU, todos os CREA
e todos os órgãos envolvidos na organização e preparação desse seminário. Queria dizer que essa mesa ela foi concebida de uma forma mais teórica, me pareceu, né? Então, ela tem, enfim, como eixo, que está no folder de todo mundo, especificidades do discurso técnico, processo de participação e decisões políticas no campo normativo, utopia urbana e pragmatismo político na contemporaneidade, desafios na elaboração e implementação dos planos diretores, racionalidade técnica e as diretrizes de políticas urbanas. Então, eu tentei navegar um pouco por esse campo, que é um campo extremamente complicado, Luiz Antônio e Eliodoro Sampaio. Enfim, e vou tentar então dar conta de algumas dessas questões, pelo menos, que estão enunciadas aqui. Então, a primeira coisa, você me avisa como ficar 10 minutos? Eu esqueço. Então, eu começaria dizendo que eu considero que o plano diretor é uma peça técnica de um pacto político. E essa técnica, ela considera tanto as questões urbanísticas e, portanto, transdisciplinares, quanto as questões jurídicas. Se um plano diretor concebido dessa forma, ele for bem conduzido e construído, ele pode significar a estabilização de parte das disputas pela cidade por um período de tempo. E por isso que o processo de construção do plano é um processo tão importante para delinear alternativas e perspectivas para o desenvolvimento urbano. Algumas preliminares, para desenvolver esse raciocínio, e muito rapidamente, então vocês me perdoem pela ligeireza, para chegarmos ao que eu estou entendendo sobre a conjuntura atual dos planos no Brasil e em Salvador, ou o que eu chamo, ou poderíamos chamar, de um processo de civilização do plano e do processo de planejamento. Vejamos, a ideia de plano e de planejamento vem da ação militar dos Estados, como explicitação de ações articuladas em direção a um determinado fim. O Estado moderno se apropria desse instrumento como possibilidade de coordenar a ação pública em diferentes frentes, particularmente a urbanística e a de saúde, mas também a de desenvolvimento. Então, as leis sanitárias de meados do século XIX, que Salvador conhece inclusive também, e as transformações territoriais e políticas das cidades na segunda metade do século XIX e na virada do século, na Europa e também no Brasil. E aí a gente vai lembrar não só do Pereira Passos, a grande modificação que foi feita no Rio de Janeiro no início do século, mas também Oswaldo Cruz e o plano de aplicação obrigatória da vacina no Rio em 1904, que gerou aquela enorme, digamos, revolta urbana com relação a essa obrigatoriedade, porque, na verdade, não havia nenhuma intimidade, digamos assim, com a ideia de vacina como que a gente tem agora, um século depois, né? Então, ambos, tanto o Pereira Passos, quanto o Oswaldo Cruz, quanto várias das transformações nas cidades europeias, se apoiam na ideia de um plano concebido pelo Estado e aplicado verticalmente e autoritariamente. Paralelamente, no entanto, se reconhece que as puras regras do mercado, ou o liberalismo puro, não são capazes de coordenar o desenvolvimento. Portanto, é necessário estabelecer limites a essa ação privada no espaço da cidade. O evento da Revolução Russa vai radicalizar esse entendimento com a supressão da propriedade privada e, ao mesmo tempo, os planos quinquenais, que são feitos na União Soviética nos anos 20 e que vão se espalhar um pouco como repertório da ação pública nos vários governos autoritários que se seguem, e não vamos esquecer que aí é o momento do nazismo, do fascismo e do stalinismo. Então, esse regime político, ele vai aprofundar a utilização dos planos como instrumento de coordenação da ação pública sobre o econômico e sobre o social.
a racionalidade e a objetividade da ação, baseada na ideia de que eu preciso de meios para conseguir determinados fins, eram âncora e território sobre o qual se desenvolviam esses planos. Claro que cada uma dessas experiências deverá ser, para ser entendida, devidamente tensionada do ponto de vista político e empiricizada segundo as conjunturas locais e nacionais. Por exemplo, o EPUX, em Salvador, nos anos 40, em pleno período autoritário, ao mesmo tempo em que ele traz toda a carga de verticalidade e de autoritarismo e alguns elementos de eugenia, ou seja, de necessidade de melhoramento da raça, dentro do seu escopo, ele traz também a defesa do interesse público, o limite à ação dos proprietários privados de terrenos, ele traz a necessidade de discussão pública do plano que estava sendo desenvolvido naquele momento. A partir dos anos 70 e 80, no entanto, do século passado, eu acho que a gente pode falar da confluência de duas crises. Uma crise da razão técnica, que é ancorada na razão instrumental, e uma crise dos sistemas de representação política. Com relação à crise da razão técnica, que é derivada da instrumental, o conhecimento aplicado, ele adquire foro de única legitimidade de ancoragem para a ação planejadora. Ou seja, para a razão técnica, a objetividade, o conhecimento bem marcado, bem definido, bem estabelecido, ele é fundamental e, em geral, não admite contradições, ele é fundamental para estabelecer a ação planejadora. É o que gerou a tecnocracia. A tecnocracia como aquele conjunto de profissionais que conhecem ou que pretendem conhecer a realidade e atuar sobre ela de uma forma objetiva e de uma forma racional, ou seja, utilizando da melhor forma os recursos para se chegar a determinado fim. Na maior parte das vezes, reina um funcionalismo, sobretudo econômico, onde o político é considerado nefasto. E é curioso que, apesar dessa crise, ainda hoje, vários dos discursos que a gente ouve são de que o político é nefasto, porque ele atrasa o processo, porque não se reconhece legitimidade nos sujeitos que estão reivindicando a participação na definição de diretrizes para a cidade. A essa razão técnica se opõe uma razão crítica, que busca considerar a praxis global e as várias formas de saber, além das formas de conhecimento. Ou seja, várias teorias, digamos, serão desenvolvidas em torno da questão da razão ou da ação comunicativa, que supõe e que vão dar origem, inclusive, a várias experiências de conselhos, de processo de discussão, trazer os diferentes para um mesmo fórum de discussão para elaborar possibilidades de desenvolvimento, no caso da cidade. E essa forma de ação comunicativa, ela supõe uma prática livre, racional, também racional, e crítica da razão, buscando fugir da razão apenas como instrumento de dominação. Então, por um lado, tudo aquilo que a gente ouviu falar nos anos 80 e 90, a crise do modernismo, o pós-modernismo, a emergência de novos sujeitos sociais, a possibilidade de reconhecimento de novos saberes, a possibilidade de termos um processo de construção mais complexo dos parâmetros da ação pública. Todos esses são processos que vêm, por um lado, criticando uma forma de fazer planejamento e, por outro lado, abrindo outras possibilidades de se atuar com relação à cidade. A segunda questão, que é muito colada a essa, que seria a crise dos sistemas de representação política, se a gente quiser ir um pouco mais longe, a crise das formas assumidas pela democracia ocidental, eu acho que a gente pode pensar essa crise em dois termos. Primeiro, é um tempo de capital global e corporativo, que se estrutura sobre uma estrutura, é pura redundância, que se estrutura sobre uma organização, digamos assim, imperial do poder,
e captura o Estado e suas racionalidades, né? Então, a relação entre grandes grupos globais, grandes grupos econômicos globais e o Estado, seja ele nos seus vários níveis, municipal, estadual, municipal, é uma relação de forças absolutamente assimétrica, porque o que traz como contrapartida do jogo é a possibilidade ou não de ter investimento, a possibilidade ou não de criar emprego, a possibilidade ou não de ter desenvolvimento, e com isso, possibilidade ou não de ter eleição, possibilidade ou não de ter reeleição, possibilidade ou não de financiamento de campanha, enfim, tem todo um emaranhado de relações que se estabelece, né, a partir da ação dessas grandes empresas, onde o Estado vai ser capturado, seja por imposição, em função disso que a gente está falando, de relações de força muito assimétricas, mas também uma captura por adesão. Vários grupos sociais que acreditam, de fato, que são guiados por uma lógica de investimento e de pertencimento a esse esquema global, que leva ao reforço do conservadorismo, do império da empresa como princípio da regulação social. Em segundo lugar, felizmente, um florescimento e fortalecimento de inúmeras formas de existência social e cultural, ampliando consideravelmente a complexidade de nossa sociedade, não contemplada na estrutura e no processo de tomada de decisões políticas, ou seja, a estrutura que nós temos, né? O Congresso, o Executivo, o Palácio do Planalto, o Congresso, o Judiciário, isso repetido nos 3 níveis, a forma de eleição, o tipo de representação, as questões que são levadas, ela não dá conta dessa complexidade que emerge da sociedade enquanto diferentes grupos que se reconhecem a partir de determinadas questões sociais, culturais, étnicas, raciais, históricas, né, etc. Então, democratizar a democracia, como diria o Boaventura de Souza Santos, se torna uma questão essencial, e não é à toa que a partir dos anos 90 a gente vai perceber, e o Brasil é um lugar extremamente importante para se perceber isso, a emergência de novas formas de articulação política, de tomada de decisões, como são, por exemplo, o Fórum Social Mundial, né, que ele se dá externamente ao Estado, ele é uma articulação livre, digamos assim, de sujeitos sociais em movimento. A gente tem os conselhos que são estruturados de forma lateral também ao Estado, por exemplo, todos os conselhos do orçamento participativo, ele não tinha existência formal na estrutura do Estado, embora fosse legitimamente reconhecido como interlocutor importante no processo de tomada de decisão sobre o uso do recurso público. Então, daí acho que é possível, a meu ver, falar desse processo necessário de civilização do plano e do processo de planejamento, no sentido decorrente de uma das acepções de civil, que está no Aurélio, algo muito simples, relativo ao cidadão, considerado em suas circunstâncias particulares dentro da sociedade. Ou seja, a civilização do plano significaria o reconhecimento da possibilidade de ação e de legitimidade da ação por parte de todo e qualquer cidadão, considerado em suas circunstâncias particulares e não única e exclusivamente como uma lei geral, como um processo abstrato de reconhecimento de um conjunto de indivíduos unicamente pela sua igualdade, né? E aí vem de novo aquela frase do Boaventura, que eu não sei se eu vou lembrar aqui direito, mas é sempre, defendo a igualdade em tudo que nos faz diferentes e defendo a diferença em tudo que nos assujeita sendo iguais, né? É algo assim, mais bonito do que isso, não estou lembrando agora exatamente, mas é esse o sentido
Esse é o sentido da coisa. Ou seja, está em questão poder dar conta da multiplicidade de demandas e interesses colocados na cidade. De onde, e agora voltando ao início, né, o entendimento do plano como peça técnica de um pacto político, trata-se aqui de uma tecnicalidade do plano, que é urbanística e jurídica, construída, no entanto, como um processo aberto de construção de razão crítica e, portanto, nesse caso, necessariamente utópica, pois tensionada pelos limites de horizonte colocados pelos diferentes grupamentos sociais. Qualquer articulação que se faça, em termos de expressar o desejo que se tem de desenvolvimento social, em geral você trabalha no limite, né, no alcance máximo do horizonte de conquistas que se colocam para cada grupo social. Então, quais os desafios hoje? Pensando especificamente em Salvador. Um plano, ele deveria indicar no tempo qual é a cidade regulada a qual se pretende chegar, com as propostas e os projetos de base a serem realizados. Evidentemente, isso está em contraposição direta com a cesta de projetos autônomos que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, que contradiz completamente a noção de plano. Ao mesmo tempo, as tônicas propostas da cidade, elas devem estar explicitadas. Atenção, portanto, às possibilidades do meio físico, que foi completamente esquecido, acho que desde o Plandub, felizmente o professor Eleodoro está aqui, mas desde o Plandub, a questão física, a questão do meio físico, ela é considerada. Ela não é considerada, ela é inexistente, não faz mais parte do repertório do processo de produção de planos na cidade. Convido a todos para terem uma experiência nefasta, que é trafegar pela Via Expressa de Salvador, particularmente no momento em que ela entronca com a primeira cumeada da cidade e vai sair lá no porto, lá embaixo. Eu convido vocês a fazer essa experiência e perceber que aquilo foi pensado num computador, não teve o menor cuidado, a menor delicadeza com relação à técnica utilizada, porque aquela técnica é uma técnica de trincheira de guerra, da Segunda Guerra Mundial, não é nem das guerras atuais, né? Então é uma coisa atrasada do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da sua expressão em espaço físico e do ponto de vista da técnica utilizada, né? Então eu acho que essas questões e a questão do meio físico, ela tem que voltar a fazer parte, sim, né, do processo de concepção do plano. Então, potencialidades do meio físico, transporte coletivo e redes de infraestrutura, áreas de uso misto, desenvolvimento de tecnologias ancoradas em baixo consumo energético, qualidade ambiental e recuperação de cursos d'água, centros vitalizados, habitação social com cotas de solidariedade, que aqui também a gente mal ouve falar disso, e várias experiências têm sido feitas mundo afora. Parece que os convidados internacionais que vêm não têm o olhar exatamente focado nesse tipo de questão. Então, incentivos à sociabilidade de bairros e vizinhanças, etc, entre outros, porque evidentemente não dá para ser aqui exaustivo. O plano deveria indicar no tempo, então eu acho que 5 questões se a gente pegar esse mote da civilização do plano, que dizem respeito à cidadania social, à cidadania política, à cidadania econômica, à cidadania técnica e o que pode ser chamado de cidadania cultural e territorial. Eu acho que essas 5 digamos, motes do outro mote maior, que é a civilização do plano, poderiam ajudar a gente a pensar um plano para as cidades. Então, com relação à cidadania social, acho que uma primeira questão extremamente importante é o pleno exercício da função social da propriedade, né? Isso que está no Estatuto da Cidade, que está na Constituição de 88, quer dizer, a reconhecer o limite da propriedade privada através do que ela pode exercer do ponto de vista social é um dado fundamental
para a gente pensar qualquer proposta para a cidade. A segunda questão que eu acho importante é estabelecer formas de disputa pelo fundo público. O fundo público é o orçamento público, que é composto do que cada um de nós oferece ao Estado para que ele haja em nome do chamado interesse comum, do chamado interesse público, né? Então, esses recursos, eles têm que ter algumas tônicas de utilização. Primeiro, garantir direitos sociais básicos e garantir inserção urbana, o que significa emprego, renda, circuitos de cooperação qualificados e inserção urbanística, né? Territórios também qualificados de vida em suas diferentes dimensões. Para isso, e aqui eu acho que é um ponto extremamente importante também, a tributação e a arrecadação do poder público municipal, já que a gente está falando de Salvador e um plano diretor municipal, eles devem evitar a dilapidação do patrimônio público, como a recente venda de áreas verdes, e regalias fiscais para determinados setores, com enorme socialização de perdas e restrições nas aplicações necessárias. Então a gente vê que, num momento de crise econômica, num momento onde a prefeitura diz que tem que ter uma arrecadação acelerada, a gente tem isenção de ISS para as incorporadoras, a gente tem uma antecipação do ITIV, que é uma coisa, eu não sei se vocês estão seguindo isso, o ITIV é o Imposto de Transmissão Intervivos. Então, se eu compro uma casa de URB, eu tenho que pagar um imposto, que a gente está vivo, felizmente, né? Que faz parte de um dos tributos municipais. Então, quando Mara lança um prédio, né, de 250 apartamentos, o ITIV ele seria pago quando tem a passagem final da propriedade, ou seja, quando a empresa da Mara passa para mim a propriedade do apartamento que eu comprei lá. O que está sendo colocado agora é que o ITIV ele passa a ser pago no momento que eu compro a intenção de Mara construir um prédio. Ou seja, antes do prédio estar pronto, antes do apartamento estar completamente construído e aprovado com a BITSE, eu tenho que pagar o ITIV, porque isso é uma forma de antecipação de receita a partir do quê? A partir da socialização do processo de transferência da propriedade e antecipação disso, né? Então, é outra coisa, enfim, assustadora. O aumento do IPTU, que, enfim, ele foi judicializado, depois se voltou atrás, mas que só esse aumento e a maneira como as novas plantas de valores da cidade foram estabelecidas, daria um seminário inteiro para a gente discutir, na medida em que o aumento do IPTU fez o quê? Fez com que áreas de reserva verde na cidade, por exemplo, que estavam quase como um estoque para a possível expansão da cidade dentro de 20 ou de 30 anos, eles são imediatamente colocados no mercado, porque os pequenos proprietários não conseguem arcar com o valor do IPTU que tem que ser pago anualmente. Saiu, enfim, um caso que saiu na tarde várias vezes, uma propriedade da antiga zona rural de Salvador, que foi extinta em 2008, ou 2004, eu acho, 2004, ela pagava, enfim, R$100 por ano por ser zona rural, sem nenhum tipo de infraestrutura, né? E com esse aumento do IPTU passou para R$70 mil, porque era um sítio na área do aeroporto. E aí o que acontece? Tendo em vista que isso afeta diretamente a ação das imobiliárias na cidade, se fez agora um recálculo da outorga onerosa, né, que era baseada no IPTU e que estava, como é que se diz, tendo consequências sobre a ação do setor imobiliário na cidade, e aí se mudou então o cálculo da outorga, criando para a outorga não mais o valor do IPTU, mas tendo como referência o CUB, que é um índice da construção civil. Ou seja, nós estamos num processo onde você socializa a arrecadação de forma brutal e depois você seleciona
seleciona setores dos quais você vai diminuir a carga tributária em nome da atividade econômica, em nome da criação de empregos, né? Então, acho que isso é outra coisa importante da gente pensar. E que esse fundo público, então, voltando a ele, né, que é o que a gente estava falando, ele deve ser utilizado no sentido de atender aos requisitos básicos da vida coletiva, educação, cultura, habitação, saúde, etc., etc., ou creches, escolas, postos de saúde, praças, parques, ônibus, etc., o que significa que é necessário conhecer quem nós somos, idade, sexo, etnia, fontes de renda, escolaridade, fertilidade, fecundidade, etc., quantos somos e quantos seremos em 10 anos em nossas várias formas de inserção e distribuição social e territorial. Ou seja, é inadmissível um diagnóstico que não tenha dentro dele, como nos foi apresentado, estudos demográficos consequentes. Porque o dado populacional é um dado fundamental para se pensar qualquer projeção da cidade no tempo, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, no que diz respeito à cidadania política. Acho que é importante vencer o autoritarismo e a redução da política às eleições. É impossível continuarmos a pensar que a política se baseia única e exclusivamente pelo processo eleitoral. E, portanto, ter como perspectiva uma democracia radical, voltando ao Boaventura, democratizando a democracia. Isso significa ampliar as fontes e os processos de consulta e de escuta, para desenvolver processos de negociação em torno do que vai ser apontado como projeto de cidade. E aí acho que eu sempre lembro dessa frase do Gil, porque eu acho do Gilberto Gil que é brilhante. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. O que significa que é necessário um processo de sensibilização da população para a cidade e para as suas possibilidades. Nesse sentido, a escuta dos bairros é extremamente importante, eu acho, mas ela não é suficiente, porque ela não traz a cidade como horizonte coletivo de vida. Ela traz, única e exclusivamente, e não deixo de dizer que isso é importante, o processo de vida cotidiana e de relações de vizinhança e de premências imediatas que estão colocadas para aquele lugar da vida mais direta, digamos assim. Então, além disso, né, do ponto de vista da cidadania política, estabelecer e ampliar a transparência dos processos de decisão e de gestão, e queria aqui aproveitar a presença do professor Eleodoro e fazer uma homenagem a ele, recuperar uma tradição inovadora da gestão municipal soteropolitana, que em 78, ou seja, há quase 40 anos, 36 anos, o professor Eleodoro coordenou uma proposta de lei de processo de planejamento e de participação comunitária que estabelece qual é o procedimento que se deve ter para a consulta e a escuta dos munícipes, como era então chamado no projeto de lei. Projeto de lei esse que foi aprovado e que vigora na cidade. Ele foi aprovado em 1983 e ele vigora na cidade até hoje, é a lei número 3.345, de 14 de 12 de 83. É evidente que temos 36 anos de distância com relação a isso, né? Nós temos todo o processo de discussão da reforma urbana, temos todo o processo de discussão do Estatuto da Cidade. No entanto, né, é uma questão essa da cidadania política que está colocada pela cidade em plena ditadura militar. É 78 que a gente está pensando isso, né? Então eu acho que é extremamente importante aí a gente retomar essa... Eu tenho 3 para falar, vai ser bem rápido. Então, depois, a cidadania econômica, né? O terceiro ponto, equacionar questões relativas à cidadania econômica, que eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa muito pouco, né? Porque o desenvolvimento, como ele está ancorado no investimento, e o investimento, grande parte das vezes, na maior parte das vezes é privado, mesmo se utilizando de recurso público,
a gente tensiona pouco a questão da cidadania econômica, ou seja, a gente não quer qualquer emprego. A gente não quer que se instale no polo petroquímico de Salvador uma indústria armamentista, por exemplo. A gente não quer, né? Ou seja, qual é a qualificação do processo de produção que vai ser colocado como o elemento que vai impulsionar o chamado desenvolvimento urbano? E, nesse sentido, a recuperação de toda a discussão e de várias experiências que vêm sendo feitas já em Salvador e na Bahia, da economia solidária e economia social, né, que é um elemento bastante importante, que traz junto também a questão da justa remuneração e a regulação do tempo de trabalho, né, que é algo que é fundamental na cidade, quando a gente pensa no processo de desconcentração econômica e de alimentação de circuitos de cooperação social. Com relação à cidadania técnica, acho que é importante reintrojetar a cultura do plano no âmbito da administração. As gerações se sucedem, muita coisa se ganha e muita coisa se perde, e eu acho que o desmonte do Estado brasileiro nos anos 90, que instaurou a consultoria como sendo um processo fundamental de elaboração da política pública no Brasil, com exceções, evidentemente, eu acho que é algo extremamente importante de ser retomado. Desenvolver uma cultura de planejamento democrático é outra coisa importante. Ouço muitas vezes técnicos dizendo: isso só atrapalha, esse povo não tem o que dizer, eles não sabem o que eles querem, eles só vão pedir para consertar a calçada onde eles estão andando, coisas desse tipo, né? E também de uma relação aberta com a técnica. Acho que é importante que a relação com as técnicas de planejamento, com as técnicas de projeto, elas sejam revigoradas e particularmente abertas. Desenvolver uma relação de cooperação qualificada com essas consultorias, porventura contratadas, que estão aí por toda parte do setor público, e exigir dessas consultorias uma responsabilidade profissional. É espantoso ver que tanto o diagnóstico do Plano Diretor de Salvador, que foi apresentado, quanto o diagnóstico que foi apresentado para Itaparica, que teve uma audiência pública no último sábado, não traz o nome das pessoas responsáveis pela elaboração dessas peças técnicas. Ou seja, não tem responsabilidade profissional em jogo, né? O que vem é o nome das empresas, mas as empresas, em geral, é importante entender que nós não estamos produzindo canetas, nós não estamos produzindo papel, nós não estamos produzindo automóveis. Nós estamos produzindo política pública. E na política pública há que ter responsáveis, sim, pela elaboração, inclusive para que os órgãos técnicos, os órgãos profissionais, para que os órgãos técnicos possam se posicionar a respeito dessas propostas que vêm sendo elaboradas. Curioso também é que o valor contratado, nos dois casos, tanto de Salvador quanto de Itaparica, é de 6 milhões de reais. Para fazer a elaboração do Plano Diretor de Salvador, 6 milhões de reais de contrato, e para esse conjunto, que é o Plano de Itaparica, o Plano de Veracruz, a chegada da ponte em Salvador e o impacto da ponte sobre alguns municípios do Recôncavo, também 6 milhões de reais. Quer dizer, a gente está falando de somas extremamente vultosas para a ação pública, e é uma parte do fundo público que nós construímos com os nossos impostos, e os trabalhadores constroem com os seus impostos, porque o que a indústria paga nada mais é do que uma parte do salário que é conduzida para esses, para esses fundos públicos. E por fim, então, para equacionar as questões relativas à cidadania cultural e territorial, eu acho que é importante que passemos a cultivar o direito às localizações. É importante eu estar e poder continuar no lugar onde eu criei relações, eu criei estruturas, eu fiz investimentos, né? E que
que também seja construído o direito à paisagem e ao ambiente. E esse processo de sensibilização é importante para a cidade como um todo, porque questões como densidade construtiva, altura, recuos, direito de vizinhança, preservação de mananciais, preservação de áreas verdes, preservação do patrimônio e de práticas patrimoniais são extremamente importantes para que se adquira também para o conjunto de cidadãos, na sua igualdade, na sua diferença, esse direito, né, à cidadania cultural e territorial, que é a inserção no espaço direto que está sendo questionada. Portanto, trata-se de vencer o privatismo do público e de sensibilizar as diferentes esferas, em particular aquela dos tribunais, para o direito à cidade e para as garantias de vida coletiva e democrática no território. Obrigada, professor. Obrigada, professora Ana. Então, agora passamos a palavra para a professora Vitória Pereira. Será que dá para ouvir se eu falar alto? Está gravando? É porque está gravando. É porque eu queria um suportezinho para... Porque eu vou mexer em alguns papéis aqui. Bom, mas aí eu vejo como funciona. Eu vou tentar falar perto. Ser debatedora depois da professora Ana é difícil, porque ela mostra todo um conhecimento, toda uma segurança, né, no manejo técnico e político do tema. E nossa proposta aqui como debatedora e vindo da área de ciência política, então nós vamos tentar trazer alguns aspectos mais dessa nossa área e que poderiam estar talvez mais no plano teórico, acredito, mas que podem colaborar com alguns temas que sempre estão presentes quando se fala na questão da deliberação da população, da capacidade da população e essa relação, essas interfaces entre o Estado e a sociedade civil. Então, seriam mais ou menos dificuldades, eu acho que eu vou trazer muito mais questões para a gente tentar discutir, né? Não vou trabalhar em cima do que foi falado, somente 2 pontos que a professora Ana falou, mas muito mais nesses aspectos que a gente queria que fossem aspectos que consideramos os nós em toda a política da democracia participativa. Antes de mais nada, eu acho que esse é um tema dificílimo, né, que envolve um plano que exige deliberação, uma deliberação que tem um conteúdo da democracia participativa. Não é à toa que 2 livros que foram lançados recentemente mostram como o livro abaixo, O Ódio à Democracia, do Rancière, né, do Jacques Rancière, que é um argelino francês, mora na França há muito tempo, cientista político, que ele, e o outro livro que é o do professor Vladimir Safrat, né, que eu não sei, não me lembro do nome dele, mas que nós estamos trabalhando agora numa disciplina, nos 2 livros e mais um, que ele ele é a favor da volta dessa centralidade de classe social e é interessante porque ele choca um pouco a ideia desses sujeitos diversificados, eles teriam de ser mais unificados, ou seja, você tem um discurso muito mais unitário em relação à democracia, à capacidade de mudança. Ou seja, não tem dado certo esses sujeitos tão presentes como a ideia da mulher, a ideia do verde, do homossexual, etc, etc. É como se fosse necessário você ter um discurso mais unificador. Então, eu acho que são temas assim que hoje são temas que se discute na Europa, né? Estava até falando no começo com Beth sobre essa questão do movimento anarquista, né? Como a gente está percebendo que tem alunos já no mestrado tal, escrevendo sobre o movimento anarquista, porque
porque é a possibilidade de falar da democracia como ideia, como valor, né? E a ideia do que é a qualidade da democracia, se ela passa por essa relação tão grandiosa de partido político, né? E a ideia do que o Estado pode vir a ser, ou seja, um Estado que foi falado já muito bem pela professora Ana, que é o Estado capturado, né? É uma crise que a gente não sabe se seria uma crise, mas ele tem uma racionalidade que nós estamos vendo na Europa, que é uma racionalidade que não se tem resposta, né? Então, eu acho que está tudo para se fazer. Eu acho que talvez seja muito mais a gente discutir esses dilemas, mais do que responder, como às vezes eu acho, desculpe, mas o professor Boaventura responde às vezes muito de uma forma assim rápida, né? Em que eu acho muito difícil. Eu acho que na ciência política a gente tenta ver o que um autor diz, né? Que às vezes numa democracia participativa nós tentamos evitar o slogan frouxo, chamado slogan frouxo, por um autor que é o Sartori, Giovanni Sartori, que seria essa ideia de uma participação ativada, e às vezes o que é a participação ativada, quais são os dilemas de uma participação ativada, ou então a ideia do discurso qualificado, não qualificado, num país como o Brasil ou nos países da América Latina, onde a exclusão é muito grande. Hoje se tem uma crítica muito grande a esse processo dos espaços públicos em relação ao discurso habermasiano, né, da cultura democrática. Vários autores mostram também, como Nadia Urbinati e Dominique Leigh, né, eu até trouxe, que dizem que deixa eu ver aqui só para ser fiel, que a linha, elas são duas autoras que discutem a ideia de democracia representativa, e elas acreditam que existe um paradoxo porque passam os movimentos sociais que, se por um lado expressam as aspirações de seus participantes, por outro não vivem o conjunto da sociedade e, portanto, não são mais representativos que os eleitos. Esse é um tema, né, para ser discutido, que eu acho que a gente levaria aqui alguns dias para tentar entender o que é dito. Eu não concordo, e também alguns professores, como no caso da Universidade Federal de Minas Gerais, no caso do professor Bruno Reis, que acha que não existe uma situação dicotômica entre representação política e participação, e ele acha que existe entre representação política e exclusão, e também não existe uma relação dicotômica entre participação e democracia substantiva, mas sim a ideia de participação e abstenção. Então, quer dizer, existem hoje vários pontos polêmicos para serem discutidos entre uma democracia e o que é a representação. E o Bruno Reis mostra, inclusive, que a democracia representativa, ele acha que os grupos da sociedade civil, eles têm seus representantes, ou seja, e são grupos que não são tão amplos, porque tem comitês, os comitês que antecedem as plenárias. E as plenárias, às vezes, elas já são resultado de reuniões anteriores dos comitês. Então, eu acho que o tema-chave para a gente discutir aqui é o processo decisório. Quem é que decide os planos? Quem é que decide a política? Né? São os grupos, na democracia chamada participativa, nos movimentos sociais, nas ações coletivas, ou são os representantes políticos? Como é que se dá essa junção? Né? Então, eu acho que nós vamos tentar ver se acredito que não vamos ser muito didáticos, mas muito mais, talvez, insolusos a considerar. Acho que quando se fala em plano do município, né, tentamos sempre considerar
os vários elementos que poderiam, várias observações, vários pontos de partida que eu acho que a professora Ana falou, mas não para fugir dos slogans frouxos. Acho que o plano tem de deixar muito claro, né, o que são os grupos historicamente frágeis, né, as conexões das áreas centrais com a metrópole, como é que a ocupação do uso do solo e a produção da moradia, a estrutura social das áreas. Tem de se discutir também nessas próprias áreas da periferia como é que se constrói cidadania e como se fortalece a organização social. No México, alguns estudos mostram, por exemplo, que o que favorece o trabalho coletivo na tomada de decisão democrática é muito mais quando você tem na periferia grupos que são grupos que têm pertencimento, um pertencimento mais homogêneo, como é o caso chamado, num determinado trabalho que eles fizeram, de um grupo que existia na periferia, chamado Consciência Proletária. Aí eu me lembrei da FABES. A FABES, quando surgiu, ela tinha elementos que eram elementos que vinham de fábrica. E aí o Vladimir Saflater, de repente, pode ter razão. O Alain Touraine também pode ter razão quando ele diz o seguinte: as ações coletivas, os movimentos sociais, eles devem vir dos escravos. Mas, ao mesmo tempo, ele diz isso, ou seja, que não deve ter um agente externo, nem de esquerda, nem de direita, naquele como sair do liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: os movimentos que deram certo foram os movimentos de mulheres das indústrias têxteis. E também se refere a outro movimento que se refere a um movimento muito mais ligado a sindicatos. Então, eu estou trazendo esses elementos sempre mostrando os dois lados das questões dos fenômenos. Bom, então, para se discutir o PDDU, eu acho que deve-se considerar, ter como ponto de partida esses elementos. Um outro elemento que eu achei que poderia se trazer como exemplo é o elemento da transparência e realmente da definição do que vem a ser uma qualidade na participação, uma qualidade do Estado e uma qualidade de uma forma explícita, né? Dessa interpretação entre movimentos e administração governamental. E aí trouxe algumas citações do governo de Mujica, no Uruguai, logo que ele assumiu, né? Ele colocou o Ministério de Vivenda, ou seja, de Habitação e Meio Ambiente, e na primeira semana que ele assumiu, ele já foi reunir com o principal movimento social nessa área de moradia, que é a Federação Uruguaia de Cooperação de Moradias por Ajuda Mútua, que é um movimento social considerado dos movimentos mais, ele e o movimento Sem Terra daqui no Brasil, dos movimentos de maior combatividade em relação à questão do Estado, que existe há 40 anos, é chamada FUCVAN, né, que desde o período da ditadura eles têm feito trabalho com outra conotação, que era muito mais no sentido de trazer uma democracia, combater uma ditadura. E nós temos citações do Mujica, né, do governo que assume, e temos citações de pessoas da Federação Uruguaia. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral no Uruguai e na Argentina, e por isso é que nós estamos trazendo citações que são citações que estão nos jornais dessas organizações e também na grande imprensa do Uruguai. Então, por exemplo, pessoas que militam em relação à moradia, a planos de habitação, diz o seguinte: a reconstrução da sociedade e a consolidação da democracia transcende a administração. É necessário que construamos políticas de Estado juntos. E aí o Mujica vai dizer:
trabalhando com forças vivas, né, da sociedade na definição de quais são as prioridades para o departamento da habitação. Evidencia para ele a interpenetração dos movimentos sociais na administração, quando ele diz: devemos aproveitar não só para cerrar fileiras com os movimentos sindicais, como também aprofundar a relação com outros atores sociais. É assim que podemos lograr maior relacionamento e principalmente com o departamento de extensão universitária e assim logrando maior integração do social com o intelectual, a efeito de enriquecermos ambos juntos. Quer dizer, o que eu quero mostrar é que existe algo explícito, muito claro, de com quem se quer trabalhar, né? E como se quer trabalhar. Também na Argentina, eu trouxe, que eu acho que daria para enriquecer numa entrevista que coordena um movimento também amplo, que segue a linha da FUC-Vanda, do Uruguai, que é o MOI, movimento de também movimento de habitação, deixa eu ver qual é exatamente o sentido da sigla, mas que é interessante nessa entrevista, só um pouquinho, que é com o coordenador, ele participa desde a década de 60 da Universidade del Plata, era um militante trotskista, vários colegas dele morreram no regime militar argentino, e hoje ele coordena essa organização, o MOI, e tem uma cátedra na Faculdade de Arquitetura, que é uma cátedra que nós queríamos aqui falar um pouco sobre essa entrevista. Eu acho que são elementos que talvez pudessem colaborar, né, com o que estamos vivendo aqui em relação ao plano. Deixa eu ver aqui, desculpem, mas aqui eu trouxe vários papéis. Só um minutinho. Inclusive trouxe até uma entrevista sua, um artigo seu também. Sim. Acho que é importante porque seria interessante como é que eles mostram a ideia claramente do que como é que eles pensam a cidade. Ou seja, é muito interessante porque a cidade para eles estaria além estaria num projeto finalístico, ou seja, a cidade implicaria numa mudança de Estado e uma mudança de natureza de Estado. E aí a gente pode pensar na democracia. Não está. Sim. Tá. Bom, eu não estou encontrando, se eu achar, depois a gente volta para essa entrevista. Mas agora eu quero ir de uma forma mais organizada, falando do que nós trouxemos, né? Uma outra questão que a gente acredita que é como princípio discutir o plano é tentar entender essa estratégia da relação do executivo com o legislativo. Isso aí, pessoal, tem uma aluna do mestrado que ela levantou tantas questões que, se a gente não entender esse xadrez todo da relação do executivo e legislativo, que vai ter de acontecer, né, com o plano, nós ficamos talvez assim a comer moscas. Ou seja, é importante, né? E inclusive tem estudiosos que estudaram processo decisório na Câmara dos Vereadores que dizem o seguinte: a opção estratégica dos parlamentares no processo de decisão define-se por referência a dois elementos na situação de decisão, ou seja, qualquer decisão deles a partir da relação que a estratégia do governo tem com o legislativo, né? E a estratégia dos agentes externos, ou seja, os lobbies e a opinião pública. Aí a gente fica pensando o seguinte: esses lobbies, como é que estão presentes os lobbies, né? E aí a gente pode, a professora Ana deve saber muito bem, né, como ela já escreveu esse artigo, quem são esses agentes da decisão pública, que são os agentes ocultos, né? E nesse sentido, eu acho que é importante acompanhar
como é que ocorre sempre. Ele viu que São Paulo, né, não foi só a Bahia nesse último, né, quem foi o grupo que favoreceu a minha campanha, né? Então, normalmente já existe pesquisa de cultura política no mundo inteiro, que uma das perguntas é o seguinte: você escolhe o seu representante como, né? Ou então, você acredita que o seu parlamentar que você votou, ele não favorece aquele que favoreceu a sua campanha? Então, já é uma pergunta que é consagrada internacionalmente e todos respondem não. A gente sabe que ele vai favorecer a quem favoreceu a sua campanha. Então, são questões que tiram um pouco da nossa ingenuidade localista, às vezes, né? E que por isso é que existe o ódio à democracia hoje desse Rancière, né? Jacques Rancière. Então, vamos ver aqui. Bom, eu acho que é importante que a gente discuta os processos deliberativos que envolvem sempre a questão do poder, né? Quem e que grupos detêm o poder, a questão da conclusão dos processos é importantíssimo e encerramento dos fóruns deliberativos. O primeiro tema do poder é bastante conhecido na ciência política, né? E estaria voltado para identificar quais são os grupos mais visíveis das chamadas posições estratégicas, ou seja, que decidem e que têm a capacidade desse poder decisório nesses momentos grandiosos como é de um PDDU. Os indivíduos que ocupam posições institucionais de mando, a elite empresarial, mas também é importante, como mostra já alguns trabalhos mais recentes, que existem aqueles que não são tão visíveis, ou seja, que influenciam o processo direta ou indiretamente, e sem dúvida ele perpassa toda a discussão sobre a democracia deliberativa, que envolve alguns aspectos, como a questão das diferentes competências técnicas argumentativas da discussão. E aí vem a questão da estratégia do legislativo e do executivo. Vamos tentar mostrar, né, como a relação do executivo e do legislativo, que existem conflitos estabelecidos internamente no legislativo. Sua estratégia de atuação leva em consideração vários elementos, né? Então, sabe-se que o PDDU de 2007 provocou várias polêmicas na sociedade soteropolitana, né? Organização de bairro, organizações técnicas, associações profissionais, dentre outros grupos, que questionaram vários pontos sobre a política de habitação, ocupação do solo, além de citarem a forma de tramitação do regime de urgência da Câmara. Deve ser salientado que essa relação do Executivo e Legislativo é marcada por uma assimetria de poder, né, onde o Executivo tem um poder decisivo na produção da legislação. Esse poder deve-se principalmente à articulação entre prerrogativas que são exclusivas de sua iniciativa, ou seja, do Executivo, do prefeito. Poderes institucionais que dá, inclusive, a possibilidade de formação de amplas coalizões governamentais. Isso nós estamos vivendo agora, né, muito fortemente com o governo do PT e essas amplas coalizões. As matérias que o Executivo tem iniciativa exclusiva são de naturezas fundamentais, ou seja, as matérias orçamentárias, fiscal e medida provisória. Então, é claro que ele termina tendo o Executivo um poder de barganha maior nessa área que exige recursos maiores. Ou seja, existe dispositivo de pedido de urgência para apreciação de matéria de seu interesse na Câmara ou no Congresso. Esse dispositivo bastante usado pelos líderes de coalizão para apoiar a agenda do governo, né? Então, é necessário também que se discuta essa questão da formação de coalizões, né, de sustentação, de distribuição de pastas na administração, e que vai dar também uma distribuição nas comissões internas. E essas comissões internas vão ter um papel muito grande também para subsidiar a Câmara em relação ao PDDU.
Então, é importante também ter em consideração, isso são estudiosos, gente, que estudam os parlamentos, os legislativos, que é o caso de Limonge e de Figueiredo. Ou seja, maiorias confortáveis não podem ser tomadas como indicadores de ausência de conflito verdadeiramente divisório. Foi o que aconteceu no último PDDU, que se tinha uma maioria confortável, mas que ocorreu toda uma divisão por interesses não só eleitoreiros e várias outras hipóteses que a gente pode colocar aqui. Elemento que eu acho que quanto mais hipóteses, você tem um conhecimento maior do seu fenômeno. Elementos abordados, né, sobre o legislativo de Salvador em relação à política em 2007 foi encaminhada à Câmara dos Vereadores pelo chefe do Executivo Municipal. Ou seja, a base de apoio legislativo ao governo era formado por ampla maioria nesse período da discussão do PDDU em 2007, sendo que o partido do governo, o PMDB, ocupava sozinho 22% das cadeiras. Contudo, durante o processo de discussão, a votação do projeto de lei, o Executivo não conseguiu manter a coalizão, o resultado na redefinição entre situação e oposição teve de ocorrer. Considerando-se que o PDDU é uma política de relevância para a agenda do Executivo e que esse motivo teria maiores chances de receber, e por esse motivo deveria ter maiores chances de receber apoio do plenário, cabe problematizar aqui, porque o Executivo não conseguiu manter a coalizão unida. E, por consequência, cabe indagar também se a proposta do PDDU se mostrou um conflito potencialmente divisor ou se ele fazia parte de estratégia de governo e ou de partidos de desfazerem alianças estratégicas. A primeira hipótese que se desdobra dessa problemática é que o processo conflituoso de discussão da votação do PDDU se deu no nível partidário e não no nível individual, o que possibilitou ao partido do governo e aos demais partidos restabelecerem suas alianças estratégicas, vislumbrando as eleições do ano seguinte. A segunda é que o PDDU fez parte da agenda de reeleição do prefeito João Henrique, que abriu possibilidades para investimento público e privado em infraestrutura no ano seguinte. A organização interna do Legislativo brasileiro favorece a concentração de poder nas mãos da mesa diretora, é um outro elemento, e líderes partidários. Ou seja, é necessário ter em conta para acompanhar o PDDU quando estiver no Legislativo, que o presidente da mesa, por exemplo, ele é responsável para definir a agenda mensal, a ordem do dia, presidir as sessões, debater as comissões, desempatar a votação, interpretar o regimento, como a gente vê como está Cunha interpretando o regimento, que os próprios aderentes ao grupo dele ficam de queixo caído, né? Como essa interpretação, que é uma interpretação bastante casuística. Os líderes, por sua vez, têm papel de designar membros de seus partidos para compor comissões, e aí é importantíssimo, nessas comissões, direciona voto de bancada, pedido de urgência. Bom, eu quis mostrar somente, rapidamente, de uma forma talvez até difícil de compreender, mas como é complexo você ter um processo deliberativo e um processo com um plano diretor que passa por diversas instâncias, né? Acho que é importante que nessa democracia deliberativa tem um livro chamado Sociologias, que ele diz o seguinte, estudando o processo de deliberação, ele diz que é importantíssimo que se discuta o tipo de resultado que se obtém, né? Se ele é um resultado muito mais da efetividade, ou seja, ou se não é da efetividade, é do processo educativo, que os elementos dos conselhos, por exemplo, eles dizem que eles vivem um processo educativo a partir de várias reuniões. Então, por exemplo, se nós temos poucas audiências públicas, é claro que você tem estados que aplicam um questionário na primeira reunião da audiência pública de quem está participando e na última, para saber se ele mudou de opinião. Se esses debates, ou seja, eles formaram novas opiniões, ou seja, se você saiu às vezes de um alto interesse para um interesse bem compreendido, que Tocqueville se referia, né? Então, nesse sentido, é interessante que eu acho que se fosse rigoroso,
nesse processo da própria participação da audiência pública, que é como alguns países e alguns estados já estão recorrendo, né? Então, vocês conseguem, seria possível conseguir modificar a opinião dos participantes e, principalmente, é possível retratar o mais fiel possível as posições defendidas? A outra perspectiva de análise, mais pragmática, procura se verificar se reflete as discussões que ocorreram, ou seja, o relatório reflete a que conclusão se chegou. Aí Leonardo Avritz, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que discute muito a democracia participativa, ele diz o seguinte: ele estudou 4 cidades brasileiras, né, PDDU de 4 cidades brasileiras e o processo. Nós pensamos aqui para trazer rapidamente São Paulo e Belo Horizonte, e Salvador. Mas São Paulo, quer dizer, como tinha na época uma convergência muito grande do relator da Câmara, que era um veterano, professor da USP, que é Nabil Bonduque, né? Nabil Bonduque, né? Que é do Movimento de Reforma Urbana e um professor de planejamento urbano da USP. Então, houve e ele tinha uma identidade grande com o Movimento Nacional da Reforma Urbana e coincidiu também com a prioridade de uma gestão do PT, que era, na época, a Marta Suplicy. Então, ele vai mostrar como é que ocorreu em São Paulo. Diz que houveram 26 audiências públicas e foram realizadas 15 reuniões em ONGs. E, no caso de São Paulo, parece que havia essa grande convergência entre sociedade civil e governo. No entanto, a reação ao plano apareceu por setores conservadores, ou seja, cujos interesses estavam sendo diretamente afetados pela mudança em certo zoneamento. Esses setores foram à justiça com 2 grandes reclamações. A primeira delas diz respeito a informações incompletas em relação à mudança de zoneamento, e a segunda diz respeito às audiências não terem aceito que os representantes dos proprietários, principalmente advogados de associação de proprietários e imobiliários da cidade, participassem dessas audiências. A Justiça acatou ambos os argumentos, obrigando a Prefeitura a refazer as audiências públicas. Ao final deste processo, o Plano de São Paulo foi aprovado com um elevado número de emendas pontuais de vereadores que mudaram pequenas configurações do zoneamento, tal. Bom, em relação a Salvador, eu vou... O que vocês acham? Salvador, rapidinho. Em relação ao Salvador, a experiência se deu num contexto diverso, ou seja, ensejou uma abordagem direcionada ao funcionamento do desenho participativo deste tipo de fórum que é o PDDU, que o autor classifica de um fórum importante, que é um fórum de ratificação, ou seja, a população ela pode ratificar esse processo, sim. Salvador é conhecida como uma das cidades, diz o professor Avritz, como uma fraca presença da sociedade civil nas políticas públicas. Salvador foi governada até 2004, todo mundo sabe, por uma corrente política conservadora, antiparticipativa. No caso das instituições participativas ligadas, ele cita como exemplo a saúde. Salvador é o caso da não democratização das políticas de saúde devido às políticas de nomeação de grupos econômicos locais e grupos religiosos para a representação da sociedade civil nessa área. Então, Salvador foi das poucas grandes cidades brasileiras a ter o seu plano diretor municipal anulado judicialmente. Foi anulado. A partir da aprovação do Estatuto da Cidade e da decisão de elaborar um plano diretor municipal, a cidade contratou uma consultoria privada para a elaboração de uma proposta de plano, e associações da sociedade civis ligadas à questão da reforma urbana não foram sequer informadas da existência dessa consultoria do plano diretor. As audiências públicas para o plano foram mantidas no mínimo exigido, com baixíssima presença. Nenhuma audiência foi divulgada, a não ser pelo Diário Oficial. No final, foram realizadas 2 audiências públicas no ano de 2003, com baixíssima presença da população e de associações civis. Foi nesse contexto que a OAB, a FABES formularam uma representação à promotoria do meio ambiente, solicitando, antes da segunda audiência, solicitando ao Ministério Público que viabilizasse a discussão do PDDU junto às comunidades de Salvador.
de acordo com o que determina o Estatuto da cidade. Já vou acabar, pessoal. No entanto, a Prefeitura de Salvador enviou a proposta do Plano Diretor de Desenvolvimento à Câmara Municipal antes que esse debate se viabilizasse, o que levou o Ministério Público da cidade a entrar com ação na qual pediu a declaração de nulidade e julgamento do prefeito Ibaçaí por improbidade administrativa. Então, o que é que a gente pode depreender daí, né? Que o desenho institucional de ratificação para impedir o governo conservador de implantar a sua política urbana se antes negociá-la com a sociedade, ela é importante. Então ele quer mostrar que ele faz um quadro, gente, que é a tipologia da efetividade dos desenhos participativos. Aí ele mostra orçamento participativo, conselhos e planos diretores. Então ele diz o seguinte, que os planos diretores, eles têm uma efetividade grande diante desse sistema, que é esse sistema que ocorreu em Salvador. Então ele acha que é uma efetividade grande, maior do que a do orçamento participativo e do Conselho da Política, que tem uma outra estrutura. Bom, eu falaria somente que acho que é necessário reconhecer, né, que acho que esse momento do PDDU, se houvesse realmente as chamadas audiências públicas, eu recortei aqui um pouco o professor Ângelo Serpa questionando essas audiências, uma que foi no dia de greve dos ônibus, uma outra que não foi a fragilidade das análises superficiais incompletas de diagnósticos, a sexta, que ele mostra também algumas dificuldades, mas que, na verdade, essas audiências, para nós, elas seriam um momento de você trazer os chamados grupos frágeis, né, para um processo de potência e de chamar a potência que não seria somente das empresas, né, ou dos agentes governamentais, mas as potências que poderiam mudar, inclusive, um próprio discurso de um agente governamental, porque o agente governamental também não quer entrar em conflito, porque ele sabe que ele tem a racionalidade eleitoral e ele quer ser eleito na próxima gestão. Então eu concluiria assim, que vocês veem que eu trouxe muita coisa, muito mais problemas, né, do que respostas.